No programa de hoje nós vamos conhecer uma instituição que trabalha para garantir a segurança, a ordem e a lei em nossa cidade. O tema do TV Câmara Entrevista de hoje é a Polícia Militar. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma instituição muito importante que é a Polícia Militar. E para falar sobre esse assunto nós estamos recebendo o Tenente Coronel Acácio César, que é comandante do 40º BPMI. Seja bem-vindo. E para nos ajudar nesse bate-papo, o jornalista Elton Riva. Seja bem-vindo, Elton. Tenente Coronel, para começar essa conversa, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Polícia Militar. A Polícia Militar é um órgão que compõe o sistema de segurança, segurança pública. Ela tem a previsão constitucional no seu artigo 144 e tem por incumbência manter a ordem, a preservação da vida em comunidade, fazendo cumprir as leis. Especificamente, a missão dela é o policiamento ostensivo, fardado em via pública. Para as pessoas que estão em casa, que às vezes é muita sigla, muito número, por exemplo, 41º BPMI, o que significa? É o 41º Batalhão, que foi criado dentro da instituição Polícia Militar, e aí o BPMI é Batalhão de Polícia Militar do Interior. E há quanto tempo o senhor está aqui em Jacareí? Em Jacareí eu cheguei ao final de fevereiro, agora deste ano, Então eu estou aí completando o meu 5º mês agora em junho, Conhecendo um pouquinho de Jacareí, dessa terra tão bonita e querida aí. Coronel, quais são, nesses 5 meses que o senhor está em nossa cidade, quais são os grandes desafios que o senhor vem enfrentando aqui em relação à segurança pública? Olha, Jacareí tem um problema que nos preocupa muito, eu acredito que é o nosso foco de trabalho, é a questão dos homicídios. Estamos aí fazendo vários estudos, levantamentos, já temos alguns dados pontuais, mas principalmente a questão do consumo de droga. E isso tem levado à ocorrência do homicídio. Então isso é uma preocupação muito grande nossa hoje para a cidade de Jacareí. E como a polícia está trabalhando, desenvolvendo ações para reduzir esses índices? Então, a questão hoje dos homicídios, ela não é um fato que ele aconteceu ontem, Ele tem um histórico dentro do município. Então, nos últimos 10 anos, a gente conseguiu levantar esses números e ver que ele tem uma ocorrência com frequência na cidade. É lógico que vários fatores interferem dentro desse processo, mas uma das coisas que hoje a gente percebe muito aqui é a questão família, a questão comunidade, é trabalhar um pouquinho mais, entendeu? Essa questão social dentro do município, ou seja, através da orientação, através da educação, a convivência familiar, os pais poderem estar enganjados realmente com a polícia, com o governo municipal, na tentativa de saber conduzir, dar a instrução, orientação aos seus filhos, para que realmente não se envolvam no consumo da droga. A Polícia Militar ela já tem um programa que desenvolve hoje junto às escolas do município, que é o PROERD, Programa de Resistência à Droga. Nesse programa a gente tem um policial que vai à sala de aula levar um pouquinho do conhecimento a essas crianças, ou seja, levar ali uma situação em que ela possa já estar internalizando com ela que a droga não faz bem, que a droga prejudica tanto a saúde como o relacionamento social, relacionamento familiar. Mas assim, ainda é pouco, nós precisamos desenvolver isso mais um pouco ainda. Esses números, Coronel, em relação ao tráfico de drogas, muito da violência da nossa cidade está associada diretamente a isso. A gente tem algum dado sobre o envolvimento da população jovem nesse tipo de crime? Hoje, uma grande parte das pessoas que se envolvem na questão do uso da droga está entre a adolescência e ainda os jovens, aquelas pessoas que atingiram a maioridade agora recente. Então, está ali nos seus 18, 19, 20 anos.
de maneira que, assim, de repente o grupo que está ali frequentando, o grupo social com quem está se relacionando, acaba induzindo, né, a esse tipo de conduta. Mas aí a gente olha com uma preocupação a questão família. Eu volto de novo à família, porque eu vejo que a família é a essência desse trabalho nosso, né? Se a família não nos ajudar, não ajudar o poder público nesse conhecimento, na defesa dessa causa, o que acaba acontecendo? Esse jovem vai parar, entendeu? Nas mãos da polícia. E é aquilo que a gente exatamente não quer, né? Porque principalmente a Polícia Militar, ela trabalha dentro da prevenção, ou seja, então ela não quer que aconteça isso, né? E aí o que acontece? O jovem ele se envolve no uso da droga, ele se torna um dependente, aí ele precisa de um tratamento, o convencimento dele ao tratamento é difícil. Aí entra um outro dado que também nos chama muita atenção, né? São os segmentos destinados ao tratamento desse jovem, porque a polícia também depara com esse quadro na rua, né? É aquele usuário da droga, da maconha, da cocaína, e o que fazer com ele, né? Quando ele está em posse do produto ilícito, nós levamos à delegacia de polícia, fazemos o registro policial, fazemos a apreensão daquele produto, mas e o tratamento para essa pessoa? Eu não corrigi o problema, né? Eu atuei em uma parte do problema. Então, as entidades que hoje são direcionadas a atender esses jovens, né? Dar ali um suporte para que ele deixe esse caminho da droga, hoje são importantes dentro do município, né? Hoje a gente está aí tentando conhecer um pouquinho do trabalho das entidades aqui de Jacareí, o seu modelo de gestão, né, para atendimento dessas situações, mas assim, uma maneira da polícia poder interagir com esses segmentos na tentativa de amenizar esse quadro. Porque o uso da droga, além dele, né, se tornar um dependente, né, gerar um problema de saúde pública, nós temos ainda a consequência do envolvimento em outra modalidade de ilícito criminal. Por exemplo, muitas vezes ele fez o consumo da droga ou tem necessidade de fazer o consumo da droga, mas não tem o recurso financeiro para custear, né, esse vício. Aí ele acaba se envolvendo na prática de um roubo, de um furto, né, um roubo a veículo, né? Então, isso acaba trazendo outras consequências. Aí a gente, entendeu, hoje focando muito, né, a questão da prevenção, primeiro, dentro da família, do lar, né, com os pais engajados, envolvidos, e um segmento posterior, que aí seria a recuperação daquelas que já estão hoje envolvidas no consumo da droga, né? Coronel, o senhor falou da questão da saúde pública, né? Essas cracolândias que a gente viu em São Paulo ano passado, teve até a questão da desintrusão ali do centro da cidade. Cracolândias, elas já não são uma exclusividade da cidade de São Paulo, né? As pequenas, aí médias cidades já começam a viver essa realidade dessas pessoas que estão na rua e que fazendo uso de drogas. O senhor não acha que isso também é uma questão de saúde pública, mais do que uma questão de polícia? Com certeza, a questão do uso da droga, né, ela está relacionada à saúde pública, né? Tanto é que, pela própria lei de drogas, né, é classificado essas pessoas como pessoas doentes, né? Ou seja, elas não precisam do atendimento de polícia, elas precisam do atendimento de saúde pública. De maneira que, assim, hoje o trabalho da polícia é em decorrência do resultado do uso da droga, que daí ela acaba se envolvendo em uma outra modalidade criminosa, né? Mas a essência do problema é realmente o tratamento daquele vício. E aí precisa muita vontade também, né, da pessoa que está sendo inserida dentro desse programa de recuperação. Falando um pouquinho sobre o papel da Polícia Militar, o senhor acredita, como que a sociedade tem visto a Polícia Militar instituição hoje? Olha, nesse momento a gente vê assim que a população ela começa a ter um ar mais próximo da polícia, né?
ela vem se falando mais, conversando, interagindo, mas ainda está muito aquém sim. A comunidade precisa enxergar a polícia como amiga, como alguém que faz parte da vida daquela localidade onde ela vive, né? A polícia está ali para dar o suporte, para orientar, para assegurar uma qualidade de vida junto com os demais segmentos, né? Saúde, educação, enfim, tudo aquilo que gira em torno dessa comunidade, a polícia ela está inserida ali naquele contexto para realmente fazer parte desse complexo, né? de assistência. E dessa maneira a gente tem sim visto, por exemplo, em reuniões, né? A presença maior de público, trazendo sugestões, trazendo denúncias que são importantes, né, para a atuação da polícia, mas ainda é pouco. A gente, analisando isso em decorrência da população da cidade, ainda é um número pouco expressivo. Mas já vemos, né, essa acessibilidade que nós hoje temos aberto, possibilitado à comunidade, mas ainda vê um pouquinho assim com receio. Talvez seja até o quadro do momento das pessoas, né? A comunidade hoje ela vive numa dinâmica um tanto meio que diferenciada, ou seja, a velocidade do nosso tempo muitas vezes também não permite, né? Esse tempo para que ela esteja mais próxima, participando de eventos, né? A correria do dia a dia. E isso nos leva a pensar que, como comunidade, era bom, né, as pessoas começarem a parar e ver se essa velocidade está fazendo realmente bem até a sua saúde, a sua família, né? E aí, sim, ela analisando esse contexto, ela vai ver se isso está fazendo bem à própria comunidade que ela está inserida, né? Então, o fato do pai ou da mãe que chegam em casa após o trabalho, em vez de chegar, dar um abraço no filho, ou abraçar o marido ou a esposa, poder ali conversar um pouquinho, saber como foi o dia de cada um, os problemas que enfrentaram, né? E de repente até dar alguma sugestão, uma palavra amiga. Sentam hoje muitas vezes à frente de uma TV, né? Ficam ali assistindo a um jornal, um programa esportivo ou uma novela, enfim, esquecem de se relacionarem, de conversarem, né? E daqui a pouquinho terminou aquele período da noite, cada um está se deitando na sua cama, né? O dia seguinte começa tudo novamente, enfim, não param um tempo para elas, né? Até para ver lá, por exemplo, com o filho, como foi o dia dele na escola, o que aconteceu, se né, os trabalhos escolares estão em dia, se as notas estão boas, se ele precisa de alguma orientação, né, uma ajuda na escola, se ele apareceu com algo diferente na sua bolsa, quem é que deu, de onde ele conseguiu. Enfim, isso é muito importante no relacionamento comunitário, né? E quando isso começa a falhar dentro de casa, acaba desaguando, né, no atendimento da polícia. Por quê? Aí esse filho não consegue se relacionar dentro de casa, ele vai buscar grupos de colegas, né, aí, em locais públicos ou nas baladas, né, e ali de repente não é a melhor companhia para ele, não é a melhor educação que ele possa estar recebendo. Isso é uma preocupação e aí acaba gerando uma atuação de polícia, né? Mas ela já atua no resultado, porque a causa ficou lá no início, né? Coronel, essa nova conjuntura da sociedade, como é que a corporação ela incorpora isso na formação dos novos quadros, dos novos policiais? Hoje o nosso policial, uma grande maioria que ingressa na nossa instituição, eles já vêm, né, de uma família boa, da nossa comunidade, pessoas já com grau de instrução mais elevado. Hoje a gente tem muitos policiais, né, que já ingressam com o curso superior. Também tocando nesse assunto, o próprio curso de polícia hoje, ele já é reconhecido pelo MEC, então é um curso
também, né, hoje classificado como curso superior de polícia. De maneira que, assim, essas pessoas hoje, a gente tem conseguido uma interação muito boa dentro da instituição, ou seja, elas conseguem ter uma opinião, né, bem formada do que é comunidade, o relacionamento com a comunidade, enfim, elas estão dispostas, né, a um trabalho de aproximação comunitária. E isso também é desenvolvido no nosso curso. O tripé hoje que baliza, né, todo o doutrinamento da Polícia Militar é a polícia comunitária, a gestão pela qualidade e o respeito à dignidade pelos direitos humanos. Então esse é o nosso tripé. Tudo que se faz dentro da instituição tem que estar alinhado com esses princípios básicos, né, que norteiam nossa atividade. Então, hoje a polícia comunitária, ela está voltada para a aproximação. É o policial se entendendo como pessoa da comunidade, ele se vendo como pessoa da comunidade. Então, tudo que ele o faz pensando no bem da comunidade. Isso tem dado uma dinâmica muito interessante ao nosso trabalho. Bom, hoje nós estamos conversando no nosso programa sobre Polícia Militar, recebendo o Coronel Acácio e o jornalista Elton Rivas, sobre esse assunto tão importante aqui na nossa cidade de Jacareí. Bom, nós vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre Polícia Militar. É um segundo só.